Sejam bem-vindos a mais uma edição do Conversas da Bola, aqui no canal IU e nas plataformas que você está acostumado a nos acompanhar. E hoje, com um convidado especial, vamos falar de futebol, só que do futebol virtual, falando pelo nome, pela pessoa, muita gente pode não conhecer, né, André? Mas se falar o que você criou, sim, todo mundo... Sim, eu apresento-me. Eu sou o André Elias, criador do Elifoot, para todo o público de Portugal, do Brasil, de todos os países de língua portuguesa. Estou aqui para falar convosco e mostrar as últimas edições do Elifoot, que já está no mobile, está no iPad, e é isso que nós vamos mostrar, ok? Então, seja muito bem-vindo, André. E para você que está nos ouvindo, vamos fazer uma volta ao tempo, aproximadamente 32 anos atrás, 1987. Como surgiu a ideia de um jovem, vou criar um jogo de computador? Na época não tinha muitas tecnologias ainda voltadas para isso, e aí foi que teve a ligação do Elifoot. Ora bem, em 1987 eu tinha 17 anos. Sim. Eu comecei a programar desde os 12 anos, que o meu pai me ensinou BASIC. Em Portugal havia um computador, e na Europa, que era o ZX Spectrum. Penso que não foi muito divulgado no Brasil, mas a ideia era ter um computador pequeno, talvez do tamanho disto, mais ou menos. Mas tinha só o teclado, gravava-se numa cassete de áudio e as imagens eram projetadas na televisão, portanto ficava barato porque tínhamos só o teclado e o computador, sim, os circuitos propriamente ditos. Mas todos começaram a usar como máquina de jogos. Ora, sendo assim, como máquina de jogos, depois veio as Playstations, as primeiras consolas que depois evoluíram para as Playstations para ter só máquinas de jogos. No caso do Spectrum, eu fui dos poucos que gostava de programar e que usaram o Spectrum para programar. Como tal, eu fiz um jogo para eu jogar e quis fazer o jogo que eu queria jogar. Ora, eu já fazia umas tentativas de jogos e de simulação de futebol já desde os 12, 13 anos. Entretanto, já sabia fazer ordenações, classificações, etc. E como tal, aquilo que eu fiz mesmo um simulador e foi o primeiro jogo em que jogava contra múltiplas equipas, em que todas as outras equipas eram comandadas pelo computador. Sendo assim, qual era a diferença? É que podíamos jogar vários jogadores chamados humanos no jogo. A primeira versão tinha 32 equipas só, podíamos jogar até 8, mas teoricamente podiam ser mais. Sim. E nessa situação podiam estar várias pessoas à volta do computador a conseguir jogar ao mesmo tempo humanos. Sim. E foi depois aí que se fez a evolução do Spectrum. Começou em 1987 e penso eu que terá sido entre o fim do 12º ano e a entrada para a universidade durante o período de verão da academia. Portanto, que fiz o jogo simplesmente para eu jogar. Os amigos gostaram e começaram a jogar. E aí brincavam junto. E aí passando, 87, 92, foi quando, aproximadamente 92, você falou, não foi lembra? Antes. Fiz o Elifoot início para dos PC. anos 90. Sim, talvez 89, quando na universidade me incentivaram os meus colegas a fazer um jogo já para PC. E, portanto, foi refeito de básico, foi tudo refeito na altura Pascal, que era uma linguagem que se usava, e foi refeito para PC, que eram os computadores onde toda a gente já tinha, porque o Spectrum já estava a começar a passar à história. E já toda a gente tinha os computadores pessoais. Embora, mais uma vez, muito para fazer jogos, começávamos a fazer um ou outro trabalho para a faculdade num processador de texto, no Word, e jogava-se Elifoot também. Portanto, foi o Elifoot 1, depois em 92, mais ou menos, surgiu o Elifoot 2, já a cores. Já com um aspecto já que foi que criou aquela identidade, mas aí você ficou de lado e preferiu estudar e aquilo ali virou um hobby que ficou meio esquecido, na gaveta, vamos dizer assim. Foi mais ou menos, porque na altura o jogo, não saberia como é que eu podia mais divulgar o jogo. Era para uma diversão também, não tinha aquele intuito de, vou... Era, embora na altura, já na faculdade, na altura o departamento de informática que disponibilizava computadores para fazer trabalhos, estavam todos a jogar Elifoot. E, portanto, não havia para Mac, portanto, no Mac faziam-se os trabalhos, o PC jogava-se Elifoot, era verdade, de dia e de noite. E depois, como o jogo permitia editar facilmente as equipas, havia a comunidade cabo-verdiana lá, que, portanto, estou a falar na Universidade Nova no Monte Caparico, onde estudei, e a comunidade cabo-verdiana editava, punha as equipas de Cabo Verde, quem quisesse mudava os nomes das equipas, punha as equipas dos amigos, e foi assim, e o jogo estava bastante divulgado, mas... Internamente, só num nicho pequeno. Pensava eu. Era aí. Pensava eu. Entretanto, acabei de estudar, começo a trabalhar, na altura em consultoria industrial, que foi a minha área, e deixei o Elifoot, foi um projeto que tinha ficado. Depois chegamos ao ano de 1996, quando surgem os motores de pesquisa. E nessa altura, o que é que nós temos? Eu não sabia o que é que havia de pesquisar na internet.
o que é que se pesquisa na internet? Sim, na época, hoje em dia tem diversas opções, mas na época não. Hoje em dia vamos ao Google e pesquisamos tudo. Eu hoje estou a fazer alguma coisa e, por exemplo, mesmo tenho alguma dúvida sobre o funcionamento do iPad, vou ao Google e digo como é que eu aumento o som do iPad, como é que eu tiro o som do iPad. Quero comprar um pão onde tem uma padaria. Sim, mas mesmo tecnicamente também. Ou, por exemplo, se queremos, pomos padaria aqui, pomos padaria em Lisboa, padaria Marquês de Pombal e encontramos. Na altura não sabia o que é que se podia procurar na internet e pus Elifood, porque não sabia o que é que havia de pôr. E saem muitas páginas, dezenas de páginas do Brasil. Na altura era o Alta Vista. Que era o de busca, sim. Mas que fenómeno é este? O que é que se passa? E os brasileiros editaram as equipas. E punham as equipas deles. Eu comecei a tentar entrar em contacto com alguns deles, a mandar um mail, a dizer, olha, sou o André Elias, o criador do Elifood, e as primeiras respostas foi, olá, eu sou o Rato Mickey. Portanto, respostas deles, não é? Sim, ninguém acreditava, porque esse ser não podia entrar em contacto comigo, pensavam eles. Demorou algum tempo, mas consegui ter algumas formas de acreditar e refiz o jogo para o Windows. Tinha havido uma tentativa em 94 para o Windows, uma primeira tentativa, fiz uma segunda que pegou, que foi o Elifood 98. Que aí foi o boom. Aí foi Aí foi onde todo mundo praticamente conheceu o Elifood. Com o editor. Sim, e aí foi o que chegou no Brasil. E para você, como foi ver essa repercussão, primeiro de um projeto seu caseiro chegar no mundo ou alcançar o Brasil a milhares de quilômetros daqui, alcançar as comunidades Sim, na altura ele tinha chegado lá, basicamente, penso eu, sem internet, porque era em disquete que as coisas passavam. Esse boom, tinha o retorno, porque o código, na altura, o código de registro, comprava-se, eram 10 reais e vinha por carta. E, portanto, chegavam por carta e todas as semanas, 2 vezes por semana, tinha que abrir, responder as cartas. Notava-se já pessoas que tinham mail e, portanto, o código que seguia era respondido já por e-mail para elas. Quem não tinha mail demorava umas 3 semanas entre o pedido do código por carta e a recepção do seu código por carta também em e-mail, em papel. Sim. E aí esse boom foi quando também você, com essa questão que você falou dos registros, começou a comercializar e ver que aquilo ali poderia ser um produto ou algo que pudesse complementar o seu trabalho, seria uma forma de trabalho. Sim, só que depois a exigência nestas coisas é um pouco grande e para quem trabalha a tempo inteiro, na altura, eu estava em consultoria já de sistemas e depois fui absorvido pelas telecomunicações e pelo comércio eletrónico já perto do ano 2000, quando muita gente foi, não é? Porque não havia gente formada diretamente para aquilo, e já absorvia muito e deixava pouco tempo para o Elifood. E, portanto, só consegui fazer uma versão para 2002, que refiz. Essa versão já começou a ter pagamentos na hora com cartão de crédito, porque começaram a surgir empresas especializadas em receber pagamento, e então as pessoas não achavam de registro na hora. Portanto, já foi uma evolução aí. Depois, entretanto... Os sites também, suporte técnico, tudo começou mais ou menos nessa época? O site começou primeiro em 1998, embora não fosse um site com o registro de domínio. O registro de domínio começou, o domínio próprio, em 2002 ou 2003, já com registro próprio, do elifood.net, agora já com o elifood.com. E mail, suporte para todos os que precisem. Entretanto, já temos desde 2004 um agente para receber pagamentos no Brasil, que é a Silly Connection, é o maior agente deste tipo de serviços na América Latina, fica em Porto Alegre, com quem já trabalhamos há 15 anos, e nos recebe todo o tipo de pagamentos, seja do boleto bancário, pagamento para o Brasil, transferência bancária, pagamento em numerário, cheque, gera, todos os pagamentos do Brasil são feitos com eles. Também há forma de pagar em Portugal através de multibanco, através de transferência bancária, através de PayPal, com cartão de crédito, com outros fornecedores deste tipo de serviço e, portanto, já facilita muito para quem quiser jogar a versão integral. E agora, olhando justamente para essa questão, você tem dados de quantas pessoas jogam? Isso já lhe fez curiosidade de você chegar assim? E como é essa satisfação para você acompanhar isso atualmente? A satisfação é sempre grande. Portanto, nós temos de trabalhar, não só pensar no dinheiro que estamos a fazer, ou mesmo tendo um emprego, não temos de estar a pensar que estamos a trabalhar só por causa de receber dinheiro. Temos de trabalhar pelo prazer de fazer as coisas. E depois ter a satisfação de ver centenas de milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares, mais de 1 milhão de pessoas a jogar. A versão mais atual, que teve mais downloads, foi a primeira versão para Android do Elifood, que teve mais de 1 milhão de downloads no primeiro ano.
E chegou, inclusive, a ficar no top de downloads na Apple Store. Na Google, sim. Na App Store, recentemente, no Brasil, o Elifoot para iOS, portanto para iPhone, atingiu em fevereiro o primeiro lugar do geral do Brasil de todos. Inclusive acima do FIFA, que é acima do dos FIFA. Principais jogos. Chega a passar, o ranking é bastante dinâmico, mas o Elifoot chegou a ter no primeiro lugar geral. Frequentemente em Portugal ou no Brasil atinge o primeiro lugar dos jogos, ou dos jogos de desporto, atinge o top 10 ou o top 5 do geral, mas conseguiu atingir já ser durante 24 horas a aplicação mais descarregada e mais vendida no Brasil. E agora uma curiosidade, voltando à questão da formatação dos times, a edição, são milhares de times do mundo inteiro, como a gente pode ver abrindo as ligas, tem os menores times, não menores, mas os menos conhecidos, a gente pode falar menores, as pessoas podem ficar ofendidas quem acompanha aquele time, mas como é feito esse processo de edição, como você faz essa pesquisa, essa busca para essa atualização? Neste momento sou eu que faço. A pesquisa é fácil de encontrar, mais uma vez, na internet, e há sites até especializados em que têm todos os jogadores, a posição deles. Tenho sempre reclamações porque falta sempre lá mais um jogador, que foi o último que entrou, e portanto as reclamações são constantes. Se eu atualizar hoje, amanhã já está desatualizado. Na altura que estamos a gravar esta entrevista, o Jorge Jesus ainda não está no Flamengo, espero que quando for para o ar já tenha a atualização com o Jorge Jesus, por exemplo. Agora, o Elifoot neste momento ainda não permite bem estarmos a fazer novos times, ou que em português, as equipas, para conseguirmos colocar as nossas, mas isso é uma promessa para a versão de 2020, conseguimos fazer essa edição que será bastante mais útil para os jogadores. E em questão de associação com os clubes lhe procuram, tem alguma questão de registro, de utilização da marca, ou isso que muito se vê nos jogos como FIFA, como o PES, que é essa questão, o clube não autoriza aquele jogo a usar a sua marca, o clube... Neste momento, os nomes quando saem, o Elifoot não sai com os nomes reais. Sim. Não pode, mas as pessoas podem alterar alguma coisa para tudo o que quiserem. E, portanto, isso permite dar inteira liberdade das pessoas quererem jogar com todas as equipas que quiserem. Sim, se ficar um tempinho lá, pode editar também, montar tudo como é podem fazer na atualidade, só os nomes... Isso podem fazer, porque apesar de já tentar ter essa oficialização, não se conseguem ter respostas para programas, mais uma vez, ditos menores, na perspectiva deles, e portanto, mas esse problema é assim, pode ser ultrapassado, as pessoas podem editar e pôr como quiserem. E agora olhando, quando teve esse boom do Elifoot em 98, alguns outros jogos também no mesmo estilo, Manager, um pouco mais complexos, também surgiram, e o Elifoot é considerado o pai do Manager, hoje em dia já com 32 anos da primeira criação. Como você viu isso? Você se viu como um exemplo, ou como você viu essa criação, esse desenvolvimento? O Elifoot foi o primeiro jogo em que permitia vários treinadores ao mesmo tempo. Sim. Não é? E, portanto, nesse aí realmente é o pai, foi o primeiro que saiu. Sim. Os outros jogos é bastante mais complexos, mas as pessoas continuam a dizer que não deixam de jogar Elifoot por ser mais simples e mais rápido. E fazem uma época, no tempo em que estamos a conversar aqui, sim. Já fizeram praticamente meia temporada. Sim. Ou às vezes dizem, olha, há quem diga, vou jogar aqui uma temporada antes de dormir, ou jogo um bocadinho no autocarro e já fazem mais uma temporada. E isso é fácil de conseguir várias pontuações, ou de conseguir forma de ter campeonatos com os amigos se fizermos temporadas rápidas, e portanto o jogo tem outro objetivo. Não é para estarmos, por exemplo, podemos sentar 4 amigos e rapidamente estamos a jogar. Se for outros jogos mais complexos, estamos 2 horas para começar a jogar, passaram 2 horas e ninguém jogou nada. Não teve nenhuma partida ainda, ninguém viu um gol ainda. Não? Ainda não, portanto isso vai ter um objetivo diferente, esses jogos. Portanto o Elifoot continua, e é um jogo que as pessoas gostam. Sim. E a prova está... Não à toa no número de downloads. Sim, e no número de downloads. E agora, vindo essa questão, a partir de 2002 começou a ter uma edição mais frequente. Antes tinha aqueles espaços, como você falou, tinha a falta de tempo ou outras obrigações, ou também não saber o que seria daquilo ali. E começou a ter com atualizações, com novos formatos de jogo, novas competições, novas equipes. E agora a tendência é continuar com isso? Você pretende dar continuidade? Vai continuar e vai sair sempre uma edição todos os anos, como tem saído.
Sim. Agora começou a surgir para mais plataformas, portanto em 2012 saiu a primeira versão mobile, primeiro para Android, depois para iOS. Entretanto, e havia ainda a versão de PC, entretanto, como eram tecnicamente aplicações diferentes, portanto em PC, em Android ou em iOS estavam em outros sistemas, em 2016, portanto já há 3 anos, fiz uma reunificação das aplicações, lançando uma única aplicação idêntica para Android, para iOS, para PC e também para Mac, e tenho visto outras plataformas. Portanto, é feita de forma, a mesma aplicação é distribuída para todas. Sim. O que permite também corrigir algum erro ou alguma sugestão que alguém dê, apesar de usar uma plataforma, fica replicado em todas as outras. E, portanto, o jogo é exatamente o mesmo. Já não é cópia. Sim, e agora justamente essa questão, a entrada nas plataformas de celulares, smartphones, mas muita gente, a gente estava conversando antes, que não lembra ou não sabe que o LFoot ainda existe. E isso foi um revive, assim, vamos botar assim, chegar nos celulares, nos aparelhos menores, como o iPad, como os tablets de celulares. Sim, apesar, isso foi porque o LFoot continuava em PC, agora tendo sido reeditado para mobile em 2012, portanto já lá vão 7 anos, mas continua a haver downloads das pessoas a quem ficam a conhecer que o LFoot ainda existe. Por exemplo, agora em Portugal, em novembro, faz-se a edição da Lisbon Games Week, na FIL, com todos os jogos, lançamentos de jogos. O LFoot já esteve presente em 2017, 2018, vai estar também em 2019. As pessoas vêm à bancada e dizem, o LFoot, e dizem, então, mas não quer descarregar o LFoot? Eu já não jogo, então para o seu filho, porque já aparecem com os filhos, portanto, neste momento já jogam os filhos dos primeiros jogadores do LFoot. Descarregue para o seu filho, porque normalmente até, durante esse período, o LFoot está grátis e é oferta completa. E, portanto, as pessoas descarregam e convidamos para a divulgação do LFoot, mas as pessoas olham para aquilo e já não se lembravam. Sim, fica como uma marca da memória. Ficou um bocadinho parado e, portanto, tudo isto está um processo de reativação e de comunicação para reativar o jogo, e é o que estamos a fazer. E aí, justamente nessa questão, você faz todo esse processo sozinho ou tem alguém que lhe ajuda nessa Neste momento, portanto, eu tenho algum tempo, porque eu trabalho também na aviação charter, o que não me ocupa o tempo todo e dá-me algum tempo para fazer o LFoot. Mas os canais agora são tantos, as plataformas, a complexidade dos jogos, as atualizações, todos os pacotes que se têm que compilar, vários pacotes para várias plataformas, a comunicação, toda a atenção ao cliente e mesmo as novas tecnologias que surgem tecnicamente para os novos efeitos e para os novos sistemas que estão sempre a evoluir, tudo isso vai precisar de ajuda. Neste momento estou em vias de fazer contrato com um parceiro que na altura em que esta entrevista for para o ar provavelmente já estará feito para ajudar no desenvolvimento do LFoot. E você lá, como no início, em 87, não era pensado nisso. E hoje, os jogos eletrônicos, os esportes, como são falados hoje em dia, já viraram febre mundial, com milhares de jogadores de diversos níveis. Você, acompanhando um pouco distante desse universo gigantesco, como você vê esse crescimento e você se sente introduzido nisso, ou um dos responsáveis também por esse desenvolvimento dos jogos eletrônicos? Hoje em dia, com grandes premiações, a gente vê campeonatos aí sendo transmitidos na televisão, inclusive nas televisões pelo mundo inteiro, os jogadores como se fossem atletas realmente. Como você vê esse crescimento? E esse crescimento, os videojogos já há muito tempo que fazem parte da própria economia. Portanto, mesmo, aliás, como já referi aqui, os primeiros computadores, era suposto ser um computador para ter em casa, naquela ideia que o Bill Gates tinha um computador em cada casa, efetivamente entraram, mas depois os miúdos só queriam jogar. E, portanto, criaram-se consolas mesmo só para jogos. Os videojogos hoje é parte de uma área importante de qualquer economia. Portanto, há grandes empresas dedicadas unicamente a videojogos. Já no início dos anos 90, com o PC, já se dividia jogos e programas. Num conceito, apesar de um jogo ser um programa exatamente igual ao outro. É também um programa, mas já se dividiam jogos para um lado, programas para o outro. Portanto, para que é que se vai ser utilizado o computador? Depois criaram-se máquinas só para jogos. Mesmo os telefones, hoje em dia, são usados para comunicação, muitas vezes escrita, e muito para jogos. Ótimo para todo o tipo de jogos. Portanto, os videojogos são uma realidade desde pequeno, desde os miúdos pequenos começam a jogar videojogos já, portanto, com os telefones dos pais, com os iPads, portanto, isto quase desde o berço, vemos isso nos restaurantes. Portanto, o LFoot insere-se
e é, historicamente, um jogo que faz parte da história dos videojogos e do início dos videojogos em Portugal. É o jogo mais antigo produzido em Portugal e que ainda continua a ser editado. E continua a ser jogado, que é o principal de tudo. E continua a ser jogado. E muito jogado. Portanto, e a ideia é conseguir alargar mais, apesar das pessoas jogarem outros jogos, as pessoas jogam vários jogos, não jogam só um. Sim. Portanto, podemos pedir que elas joguem o nosso, mesmo sem deixar de jogar os outros. Portanto, e esse vai ser o objetivo. Claramente alargar ainda mais o número de jogadores que jogam Elifoot e expandir um bocadinho para fora dos países que não são de língua portuguesa, porque aí não tem muita história. Sim, e isso para você é alguma coisa que você fica assim, pô, poderia ter expandido mais, porque o jogo foi tradicionalmente conhecido justamente pela língua portuguesa. Isso fica para você, se eu tivesse feito uma transcrição para o inglês, ou se eu tivesse feito uma transcrição... Nós não temos que estar aqui, sentar-nos e analisar o passado. Nós temos que ver a situação de hoje e olhar para a frente. Porque conselhos para fazer ontem, esse conselho é óbvio que podia ter sido, mas já passou. E, portanto, nós temos é que pegar no jogo, tal como ele está agora, e conseguir aumentá-lo para a frente. Porque para trás já não o aumentamos. E a meta é essa? A meta é essa. Se o jogo tivesse sido feito também na altura em inglês, e foi feito já em 2002, mas principalmente com a divulgação de 98, se tivesse também em inglês, teria tido uma divulgação maior para hoje. É verdade. Mas nós temos de trabalhar sobre a situação que temos hoje. E, portanto, agora não vale mais a pena voltar atrás e pensar assim que pode desenvolver para frente. Não, o jogo tem as opções já de 4 idiomas, portanto, nós quando temos aqui o jogo, aqui, uma das coisas que nós temos, por exemplo, nós temos aqui época 2019, campeonato, 21ª jornada. Sim. Agora, vamos pôr aqui... Estamos na 5ª divisão de Portugal. Estamos na 5ª divisão de Portugal. Ora bem, vamos parar aqui ao idioma e temos português de Portugal, do Brasil, inglês e espanhol. Vamos pôr aqui para o português do Brasil. O importante aqui é que nós temos de saber falar às pessoas na língua delas. Estou a dar esta entrevista, estou a dar ao mesmo tempo para o público de Portugal e para o público do Brasil. Sim. E, portanto, eu posso dizer uma equipa para Portugal, mas ao mesmo tempo para o Brasil tem um time, né? Sim. E, portanto, o goleiro do time do Santa Iria é o guarda-redes da equipa do Santa Iria, não é? E o atacante faz o gol quando o avançado faz o golo. Sim. E, portanto, temos que saber falar na linguagem deles. E então aqui já temos o GL do goleiro e mais em baixo já temos o AT do atacante. E agora, já temos na temporada 2019, campeonato, 21ª rodada. E já não estamos na 5ª divisão, já estamos na Série E. E, portanto, tudo isto, aqui já temos os ingressos, mas já não temos os bilhetes. E, portanto, o jogo já está preparado para... Perdão. É no idioma... Ai. Por exemplo, se quisermos pôr em inglês... Já vai. Tem o Season 2019 League Day 2021 e já tem o Goalkeeper e tickets, já temos tudo. Sim. Portanto, os mínimos detalhes já são alterados. Tudo imediatamente. Portanto, o jogo já está preparado, já tem alguns jogadores também no resto do mundo, apesar de ainda estar muito divulgado, sobretudo em Portugal e no Brasil. Sim. E, portanto, nesta situação, o objetivo é conseguir divulgar mais dentro dos videojogos e impor-se como um jogo de referência para todo mundo. E agora vamos ver aí, vamos mostrar para o pessoal que está nos vendo uma... Pronto, vamos mostrar. É simples, a interface mantém uma base já ao longo dos anos. Ora, vou pôr aqui em português do Brasil e o interface é sempre o mesmo, não é? Sim. Neste momento, por acaso, aqui estamos com 2 equipas de Portugal. Vamos escolher, isto é só escolher aqui a tática ou a escalação, como se diz. Ele escolhe os melhores e vamos jogar. Ao estarmos a jogar, a nossa equipa aqui é o Santa Iria, que está a jogar contra o Limianos. 2.000 pessoas no estádio? Sim, 2.000 pessoas no estádio, está 0-0, ainda não aconteceu nada. Nos outros jogos vai acontecer sempre foi igual. Okay. Estamos no intervalo, não vou fazer substituições. Olha, já temos aqui um cartão amarelo. Quando está a branco, um jogo sem gols. É da equipa da casa, pois eu queria fazer aqui a demonstração e costuma-se dizer que, pronto, já está um golo do Santa Iria e vamos para a classificação. Ora, está aqui o Santa Iria, este aqui o Penalva do Castelo também está amarelo, porque eu estou a jogar aqui com 2 treinadores. E, portanto, são os chamados treinadores humanos. Pronto, ora bem, temos aqui então
já as famosas chicotadas psicológicas, que era o termo em Portugal, que são as demissões. Que são as demissões e as contratações, e pronto, neste momento, agora vamos para a Copa Nacional, que já nenhum de nós já estamos eliminados, já temos as equipas fracas, portanto, temos o Sporting só, joga rápido, pronto. Agora, mais um aumento de salário, que eles estão sempre a reclamar, e desta vez eu vou aceitar. E temos agora mais um jogo, neste momento é contra o Angrense. Alguns jogadores que estão bloqueados porque... Renovação de contrato. Renovação, ou fizemos o contrato e ainda não podemos vendê-lo. E, portanto, depois tudo isto tem aqui, por exemplo, temos aqui os melhores artilheiros de sempre. Isto foi um jogo que comecei há pouco tempo, mas já temos aqui da Série A ou da Série B. Isto agora diz série, apesar de estarmos em Portugal, porque eu escolhi o idioma do Brasil, não é? E, portanto, eles gostam da série em vez da divisão. Temos aqui, por exemplo, o histórico do técnico, o sorteio da Copa para a próxima rodada da Copa Nacional. Portanto, temos tudo o que o Elifoot anterior tem, tudo isto foi relançado. Por exemplo, o balanço das finanças da equipa, em que quanto é que já ganhou, quanto é que já pagou, e neste momento está com um saldo negativo de 865 mil reais. Daqui a pouco tem que vender jogadores. Nesta tempo. Ou vamos ver. Pode ser que, ou pode ganhar também, ganhar também nos ingressos. Sim. Vamos ver. Portanto, por exemplo, podemos comprar jogadores, temos mais o banco, por exemplo, esta é a nossa conta bancária, o que é que já recebemos, o que é que... Isso é uma questão engraçada também, que voltando um pouco ao tempo, é o Omatic, que foi um mini programa que surgiu com, você falou disso, essa questão do dinheiro, da conta bancária, que burlava um pouco a questão do dinheiro ou da criação dos times. Pois, as pessoas gostavam, e eu tenho que arranjar se calhar o programa Omatic para fazer isso, porque o programa estava muito engraçado, porque procurava um valor em memória. Sim. E depois ele encontrava, e depois diz, agora espera que o valor mude. Então o valor mudou de quanto? Mudou de 300 mil para 320 mil. Penso que é neste sítio da memória que o valor está guardado. E depois faz mais uma tentativa, muda para quanto? Mudou para 330 mil. Ok, já sei onde é que está, quanto é que queres ter? E o programa guardava. Sim. E nós alterávamos diretamente na memória, portanto, estava um sistema engraçado, o Shitomatic, que era distribuído já com a disquete do Elifoot 98. Sim. E, portanto, então, para você não foi um problema, era só uma questão de... o jogo não fica tão real, fica... Não, mas se as pessoas querem jogar assim... Era o PSG da época dos jogos, tinha o dinheiro todo que quisesse. Era, mas se as pessoas querem jogar assim, deixa-as jogar assim. Sim. Elas querem jogar com batota, deixa-as jogar com batota. Hoje em dia chegamos a ter, e há muitos jogos, em que se vendem batotas. Sim. Que é as chamadas, as compras na aplicação, sim, ou as moedas, ou perdeste o jogo, queres reclamar o jogo, qualquer dia vai fazer isso. E, portanto, vendem-se batotas. Não conseguiste subir de divisão, queres comprar uma subida de divisão e sobes, e, portanto... Está cada vez mais real, igual ao futebol, realmente. O futebol está assim. De alguma forma é assim. E, portanto, vários jogos fazem dinheiro a vender batotas. Uhum. E, portanto... O Omatic foi isso lá também, mais uma parte pioneira do Elifoot? De alguma forma, sim. Que só que era uma aplicação, era gratuita. Sim. E, portanto... Então é isso, André. Não sei, é muito interessante bater esse papo com você, falar um pouco, relembrar um pouco esses anos 90, alguma coisa que você quer mostrar para o público, mostrar que o Elifoot ainda está vivo, que ainda tem milhões de pessoas jogando. Gosto muito, aqui estamos a falar para o Brasil, o meu time favorito do Brasil é o Palmeiras. E vou dizer porquê, porque na altura estamos do aqui com o verde do Palmeiras já, né? Está o verde, mas penso que na altura em que isto for para o ar já estará aqui substituído por outro fundo, mas o Palmeiras é verde, não é a minha cor do meu time em Portugal, é vermelho. Já é o é vermelho, mas porque alguém um dia pôs uma faixa do time rival, mas eu já não tenho essa fotografia, se alguém encontrar e tiver, pode mandar, a dizer Palmeiras campeão só no Elifoot. Hoje em dia já não é assim, o Palmeiras já é realmente campeão, já joga melhor, mas na altura não jogava e não conseguia ganhar nada. E, portanto, diziam isto, o que eu quero, o meu objetivo é que em Portugal apareçam outra vez faixas do clube rival a dizer que vocês são campeões no Elifoot. E Sporting campeão só no Elifoot. Ultimamente está sendo assim, tirando as taças... Na taça já ganhou qualquer coisa. Mas é isso, muito obrigado, André, obrigado pelo seu tempo, pela sua presença, parabéns aí que o projeto continua se desenvolvendo e também atrai muitas gerações, como você falou, hoje em dia já são filhos dos que jogavam em 98 ou em 2002 e daqui a pouco netos, o que for, e que continue sendo essa diversão para todos, não só aqui em Portugal, como no Brasil, como também no mundo inteiro, e muito bom bater esse papo com você. E agradeço também ao canal para
a oportunidade e pela divulgação que está fazendo de um jogo e de um projeto também português, que é importante. E vamos acompanhando o desenvolvimento aí, tendo coisas novas, mande pra gente, que a gente também vai falando sobre. Sim, senhor, e fica a promessa, eu voltarei. Ok. Então, muito obrigado. Então é isso, chegamos ao fim de mais um Conversas da Bola. Hoje falando um pouco sobre o futebol virtual com o André Elias, que é criador do LFoot, e você nos acompanha no canal IU, nas nossas redes sociais e também na Rádio Iris FM. E até a próxima.